7 horas 43 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira. Gente, no dia 2 de abril, celebramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data instituída pela ONU para ampliar o debate sobre os desafios e os direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. Em alusão a esse dia, o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN cedia o evento Nono Seridó Direito na Prática Transtorno de Espectro Autista em Foco, no auditório da pós-graduação do SERES aqui em Caicó. A programação contará com palestras de profissionais das áreas de Direito, Medicina e Psicologia, além de um momento dedicado a atendimentos individuais para pessoas com autismo e suas famílias. Para entender melhor a importância desse evento e como ele pode contribuir para a inclusão e o acolhimento dessas pessoas, nós vamos conversar com o professor e juiz de direito Marcos Vinícius e com o estudante de medicina Boanerges Vitor. Professor Marcos Vinícius, bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bem, bom dia. Inicialmente agradeço a Marcos, agradeço a Rádio Rural e cumprimento todos os ouvintes, né, por mais uma vez estar com essa pauta positiva nesse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e é realmente com grande satisfação que o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN, mais uma vez, devolvendo para a população de fato tudo que é proporcionado aos estudantes de Direito na UFRN, esse tipo de ação. Então, nesse dia 2 de abril, nós que fazemos o Núcleo de Prática Jurídica resolvemos realizar esse evento que, antes de tudo, é um evento prático, é um evento que não vai se restringir apenas a palestras. Teremos, de fato, palestras excelentes, como a de Boanerges aqui, que já nos deu uma aula antes, inclusive, de iniciar o programa. A doutora Brígida Albuquerque também estará presente, doutor Clécio Lucena, que é advogado do Núcleo de Prática Jurídica, doutora Kalina Medeiros, e a ideia é que, de fato, a gente tenha uma conversa informal com estudantes da UFRN, com a comunidade em geral e, acima de tudo, com as famílias, porque nós teremos, inclusive, palestras com o psicólogo Maurício Silva, que é do grupo de psicologia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que é especialista na realização da avaliação neuropsicológica. Então, a ideia desse evento é que a gente converse um pouco acerca do autismo, né? Mas, acima de tudo, acerca dessa possibilidade, né? Dessa necessidade que as crianças, inclusive os adultos, tenham de ter acesso, primeiro, ao atendimento médico de maneira urgente. Infelizmente, a população brasileira não tem esse acesso. Então, através, se for o caso, de demandas judiciais, nós proporcionaremos isso no Núcleo de Prática Jurídica, e também as terapias. Então, para isso, nós teremos a professora de Medicina, Brígida Albuquerque, falando esse aspecto médico, da mesma forma que o estudante de Medicina Boanerges Victor, que também irá falar antes da sua situação como estudante de medicina, mas do autismo de uma maneira geral, como é viver nessa realidade, e nós que fazemos parte do Núcleo de Prática Jurídica iremos dar essas orientações. Então, após esse momento de palestra, as famílias que estiverem presentes serão atendidas de maneira individualizada, em um local em separado, e, a depender da situação, nós faremos o encaminhamento, né? Em um primeiro momento, tentaremos mais uma vez, junto ao Estado do Rio Grande do Norte e ao próprio município de Caicó, né? Verificar a possibilidade do atendimento dessas demandas sem a necessidade do ajuizamento de uma ação judicial, mas, caso seja necessário, o Núcleo de Prática Jurídica fará o seu papel e garantirá o acesso à justiça. Inclusive, nós já temos dezenas de crianças já assistidas pelo Núcleo de Prática Jurídica, e nada melhor do que, nesse dia 2 de abril, a gente possibilitar essa divulgação de uma maneira mais específica. Trazer agora o bonde de Boanerges Vitor, estudante de medicina, que inclusive é autista também, né? Quais são os principais desafios que as pessoas com autismo e suas famílias enfrentam no dia a dia, especialmente no ponto de vista jurídico e social? Bom dia, Boanerges. Bom dia, Márcio, tudo bem?
Eu acho que um grande desafio é a questão de entendimento da sociedade, do encaixe. Uma marca muito fundamental do autismo é que o nosso cérebro ele vai funcionar de um jeito um pouquinho diferente. E aí, a partir desse funcionamento um pouquinho diferente, ele vai ter, digamos assim, dificuldade de perceber questões sociais, questões de sentimentos. E esses, por exemplo, são os meus principais entraves. Mas o autismo, como a gente estava conversando um pouco antes no intervalo, ele é muito plural. Então, o meu autismo, ele não é identicamente igual ao autismo de um outro colega autista também, pois nós vamos ter nossas individualidades. E a partir dessas individualidades, alguém pode precisar de mais apoio, mais suporte, inclusive para desenvolver outros fatores que são muito importantes para o nosso convívio social, como fala, como comunicação. E um evento como esse, ele traz uma contribuição para discutir o tema? Claro, sem dúvida, é muito importante, principalmente para nós darmos visibilidade, como o professor Marcos colocou. A partir do momento que a gente traz esse tema em pauta, que nós conversamos sobre isso, vamos trazendo esclarecimento, vamos trazendo visibilidade e a população vai cada vez mais entendendo que isso é uma condição que pode acontecer, que não deve ser marginalizada, pelo contrário, incluída, e que a gente pode trazer funcionalidade. Como o professor Marcos bem colocou, esse papel do Núcleo de Prática Jurídica em parceria com os equipamentos de saúde são muito importantes para que quanto antes se tenha esse suporte, esse apoio às crianças, sobretudo, elas tenham um desenvolvimento muito mais funcional e com capacidade de contribuir muito melhor para a sociedade, interagir melhor com ela. Você falava que descobriu o seu autismo depois dos 30 anos de idade, não é isso? Isso. O que é que te levou a procurar realmente ter essa certeza? O que me levou foi uma persistente sensação de desencaixe social, de frustração social no sentido assim de não me sentir muito parte, não me sentir muito encaixado. É uma coisa que é muito triste, mas a epidemiologia, a estatística da doença mostra isso. Os autistas são muito mais comuns de serem atingidos por depressão, justamente por esses fatores sociais. E em tratamento, em acompanhamento com uma psiquiatra, ela percebeu a partir de algumas sinalizações, de algumas situações que eu trouxe a ela, o possível indício disso. Fizemos triagem, fizemos alguns testes de avaliação. Ela detectou uma forte possibilidade e me encaminhou para a avaliação mais aprofundada, que é essa avaliação que o professor Marcos falou, que é a avaliação neuropsicológica, que ela é mais aprofundada, ela demanda alguns passos, algumas etapas a mais, e nela a gente vai realmente entender se há ou não a presença de autismo, e inclusive se vai haver ou não a presença de duas coisas que são muito comuns estarem acompanhadas. Tanto uma questão de intelecto, de coeficiente intelectual, que pode estar um pouco à média para alguma área ou um pouco abaixo para uma área, e a questão de TDAH, que são questões que costumam caminhar muito próximas do autismo. E qual a abordagem que você pretende levar hoje na sua palestra? Hoje na minha palestra eu pretendo, sobretudo, trazer o meu relato, tentar trazer acolhimento e empatia às famílias e às pessoas que forem comparecer, pois é um tema que eu entendo que é muito sensível também para o público. A proposta principal do público é de um público que está buscando uma ajuda, que está buscando um apoio, que provavelmente está numa situação de incertezas. E assim, sintam-se todos vocês convidados. Se você ouvinte não se sentir parte desse público, mas se caso você se identifique de alguma forma, poxa, talvez a minha vizinha, talvez minha comadre, talvez algum conhecido meu possa achar isso interessante, tente compartilhar, tente levar até ele ou ela, que certamente fará muito bem, pois esse esclarecimento vai ser muito bacana. Doutor Marcos Vinícius, existe uma lei específica que garante direito das pessoas com autismo e como é que os familiares podem buscar esse apoio nesses casos? Bem, Marcos Dantas, existe uma lei específica, né? Lei Berenice Piano, que é inclusive uma mãe de um autista que lutou muito pelas garantias dos direitos dos seus filhos, do seu filho autista, inclusive com a fala inicial de Boanerges, quando nos explicou
a formação do cérebro humano, né, que durante a infância, pelo menos eu acredito que até uns 7, 8 anos de idade, o cérebro ele é uma massa de modelar muito fácil de ser modelada. Isso daí, toda família atípica, ela fala, ela sabe, e eu imagino a angústia dos pais, essas avaliações neuropsicológicas, que são avaliações feitas por um profissional, uma neuropsicóloga ou um neuropsicólogo, e elas têm como objetivo até mostrar para as famílias como as famílias devem se comportar com os seus filhos. Então vocês imaginem que muitos pais, até sem saber, eles terminam batendo nos filhos, terminam castigando os filhos, terminam levando os filhos ao sofrimento, porque até na tentativa de melhorar a vida dos filhos, né? Às vezes eles dizem que é mimo, que é preguiça, né? Uma criança, ela não está querendo e não consegue sair de dentro da rede, não consegue ir para a escola, não consegue permanecer na escola. Então a avaliação, o atendimento em um primeiro momento com o neurologista ou com o psiquiatra vai possibilitar, como aconteceu no caso de Boanerges, de forma mais tardia, mas vai possibilitar a essa criança ou esse adolescente, quando necessário, o encaminhamento para a realização da avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação muito cara, né? Hoje ela custa entre 2 e 3 mil reais na rede privada, e essa avaliação não é um exame, né? Uma das grandes dificuldades do autismo é que não é uma doença que você simplesmente faz um exame de sangue e diz é autista, não é autista, né? Na avaliação neuropsicológica, que o profissional vai necessitar entre 7 e 15 sessões, não só com a criança ou adolescente, mas com toda a família, com as pessoas que estão no entorno, para compreender aquela situação e, a partir dessa compreensão, orientar a família, em um primeiro momento, aos acessos às terapias. E aí vem um outro problema. Hoje a rede pública ela não está preparada para atender esse tipo de demanda, né? De uma maneira mais específica, eu tenho conhecimento da região de Currais Novos. Em Currais Novos hoje a gente tem mais de 200 crianças e adolescentes na fila, né? Em Currais Novos existe um equipamento que faz esses atendimentos, mas na fila tem mais de 200. Então vejam que, infelizmente, o filho das pessoas que têm mais condições financeiras, ele termina tendo uma condição de vida, vamos dizer, mais dentro da normalidade. Por quê? Porque ele tem, em um primeiro momento, o acesso ao médico, neurologista ou psiquiatra. Em um segundo momento, ele tem acesso à avaliação neuropsicológica e, por fim, ele tem acesso às terapias que, em várias situações, elas são necessárias para o resto da vida, né? Para que a pessoa possa conviver de maneira melhor possível. Para mim, uma das grandes referências nesse tema é a doutora Rochelle, né, a mãe de Alberto. Eu conheço o Alberto desde criança. Alberto é sobrinho de uma amiga, Larissa, amiga da minha irmã, amiga da família, e eu acompanhei o desenvolvimento de Alberto. Alberto, ele é autista, Alberto não fala, né? Mas ele foi acolhido pela escola. Eu faço questão de dizer, ele estudou no Colégio das Neves em Natal. Hoje Alberto, mesmo dentro dessas condições, com acesso a todas as terapias, ele está cursando gastronomia na UNP. E vocês imaginem que, infelizmente, os filhos das pessoas que não têm acesso a esse tipo de serviço, eles não têm essas condições, né? Essas condições de vida de Alberto. Então, o que o Núcleo de Prática Jurídica busca garantir a essas famílias é, em um primeiro momento, o acesso a esse serviço de saúde de maneira extrajudicial, através de conversas tanto com o município de Caicó, quanto com o município, quanto com o estado do Rio Grande do Norte, mas sabendo que, caso essas necessidades não sejam possibilitadas, o núcleo também está pronto para ajuizar as demandas judiciais e garantir de fato a essas crianças, a esses adolescentes, a esses adultos
que eventualmente possam comparecer ao núcleo, esse acesso à justiça, ressaltando que esse evento vai ser muito rico, porque nós iremos inclusive conversar com os alunos do núcleo de prática jurídica que irão atender essas famílias. Então, a ideia do núcleo de prática jurídica é como a residência médica, né, em que o aluno vai botar a mão na massa, em que o aluno vai conversar com a mãe. Infelizmente, na maioria dos casos, a gente vê, inclusive, que o pai ele vira as costas para os filhos autistas, para as mães. A gente admira demais as mães que são tão guerreiras. Em algumas situações a gente tem os pais presentes também, mas nesse momento o que a gente mais uma vez faz é convidar, como o Boanerges já falou, não precisa se preocupar com a inscrição formal. As vagas já estão esgotadas formalmente, mas a gente não está preocupado com isso. Se precisar, senta gente no chão, senta gente em todo lugar. O que a gente quer de fato é que nenhuma pessoa vá ao núcleo de prática jurídica hoje e não seja atendida, né? Vai ter a importante fala do Dr. Maurício, que é o neuropsicólogo, que vai explicar o que é a avaliação neuropsicológica e garantir que, de fato, qualquer pessoa que compareça, como o Boanerges falou, mesmo que não seja a sua realidade. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, não tenho nenhum dos filhos estão nessa condição, mas tenho amigos e sinto uma obrigação como filho de Deus, né? Todos nós buscamos a felicidade, e independentemente da sua condição de saúde, de interação social, de timidez, do que seja, buscamos a felicidade. E mesmo que não seja o seu caso, vá lá no núcleo de prática jurídica. A gente vai conversar sobre o tema, e o que nós garantimos é que nenhuma pessoa sairá do evento sem o devido atendimento e sem o devido encaminhamento. Boanerges, como é que a sociedade ela pode contribuir para a inclusão e o respeito às pessoas com autismo? Essa é uma pergunta bem delicada pelo seguinte, eu acho a resposta um tanto óbvio, mas é um óbvio que precisa ser dito, infelizmente. Pois muitas vezes nós somos muito cruéis, sem perceber. E se você pegar, por exemplo, uma criança bem pequenininha, que ainda não tem aquele filtro social construído pelos que lhe rodeiam, ela não vai discriminar gênero, não vai discriminar sexo, não vai discriminar raça, cor e, inclusive, condições para, por exemplo, o neurodivergente, que é a nossa pauta aqui. Seja como for a forma que a neurodivergência da pessoa se expresse. Então eu acho que a principal forma que a sociedade pode contribuir é assim, poxa, posso até entender que é um pouco diferente, mas temos aqui 4 pessoas no estúdio, os 4 são diferentes, ninguém é igual a ninguém. O que nós temos igual é o quê? Se nós formos fazer uma coleta de sangue, o sangue de todo mundo vai dar vermelho. Mas por fora nós somos diferentes, e por dentro nós temos também nossas individualidades. A questão muito é que nós temos como sociedade uma dificuldade tremenda de respeitar essas individualidades, pois nós estabelecemos como coletivos padrões, expectativas a serem cumpridas e alcançadas, e queremos que apenas isso seja valorizado e respeitado. A partir do momento que a gente consegue assim romper ou pelo menos relaxar, flexibilizar isso, a gente vai começar a abraçar e a acolher realmente grupos muito maiores e pessoas que infelizmente passam por esse processo de marginalização, por esse processo de exclusão, pois a inclusão não é simplesmente pegar e colocar lá dentro. Há o exemplo que o professor Marcos trouxe, o filho de Rochelle, eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela que fez a minha avaliação quando eu fui ingressar na faculdade. É maravilhoso porque ele integra junto com a turma dele lá da escola, ele integra junto com essa turma na escola de gastronomia, e isso é muito importante porque ele é um ser humano como outro qualquer. Ele merece ser feliz, não tem por que ele não ser e não tem por que ele não fazer parte daquilo. Por isso que eu comecei minha fala dizendo que eu acho estranho, pois parece um tanto óbvio. Porque aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente acaba, sem perceber, fazendo com o outro. E, assim,
tentando acolher, tentando abraçar, tentando respeitar, tentando entender as diferenças. Até um exemplo de um reality show que eu vi recente, tipo como se fosse aquele No Limite que a gente teve aqui. Houve uma competição entre 2 participantes, um homem e uma mulher. A mulher conseguiu vencer e ela era autista. E ela teve uma sobrecarga emocional muito grande, que é uma coisa que é muito fácil de acontecer conosco neurodivergentes. E assim, o adversário dela percebeu que ela estava em crise, pediu licença e foi acolhê-la. Deu um abraço nela, tentou trazer palavras de conforto a ela. E isso foi muito decisivo, muito importante para ela ter um restabelecimento melhor. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de esclarecimento vem com momentos como esse que o professor Marcos está viabilizando agora, com esse encontro riquíssimo, com diversos profissionais e, sobretudo, com a remoção desses preconceitos, dessas barreiras. Ok, doutor Marcos Vinícius, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bem, até a partir dessa fala de Boanerges, o que nós convidamos é as famílias, né, a conversar com seus filhos, né? Hoje existe um conflito muito grande nas escolas, as crianças, quanto maiores as crianças, mais nós percebemos que existe essa exclusão. Alberto e Rochelle são esses exemplos. Alberto, por exemplo, ele é fã de Zé Vaqueiro, mas só que ele se incomoda com o som. Aí ele vai para o show de Zé Vaqueiro, ele participa com o fone. Aí a pessoa pode julgar, mas como é que a pessoa vai para um show, escutar um cantor e coloca o fone? Aquilo ali é uma condição especial de Alberto. E o que nós precisamos é exatamente não julgar e, acima de tudo, acolher. Então, se eu tenho na sala de aula do meu filho, da minha filha, alguém com essa condição especial, o que nós temos que fazer é incentivar os nossos filhos a quererem fazer o trabalho em grupo com aquela pessoa, dentro das condições específicas daquela pessoa. Eu não assisti esse reality show, mas em uma sociedade hoje que nós vivemos, normalmente esse tipo de situação, o que é que o adversário faria? Ele iria aproveitar aquele momento de dificuldade da adversária para dizer assim, agora eu vou ganhar, porque aqui é um jogo, né? E aí veja que é símbolo de humanidade e que símbolo de inclusão, né? Ele acolheu, naquele momento específico, ele acolheu, ele abraçou e deu condições. Então que esse exemplo, ele seja um exemplo para todos nós, né? Quando percebemos a situação, o símbolo, né, que é utilizado, o cordão, seja de girassol ou seja o quebra-cabeça, quando a gente encontrar alguém, vamos tentar acolher, vamos tentar incluir, porque, acima de tudo, nós somos todos diferentes e dentro dessas diferenças buscamos a felicidade. Então hoje a ideia desse evento é exatamente que todos sejamos felizes, e às 14 horas convido a todos no auditório da pós-graduação da UFRN, independentemente de quem tenha feito inscrição, quem não tenha, tendo lugar, não tendo lugar, vamos sentar no chão, vamos sentar em qualquer lugar para conversar e, acima de tudo, acolher, que esse é o papel da UFRN dentro dessa perspectiva. Quer fazer alguma pergunta, Giovanni Souza? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Boanerges, doutor Marcos. Diante desse contexto, é necessário que os municípios e o próprio estado do Rio Grande do Norte se organize, se prepare para atender melhor, né? Tanto quem precisa, o paciente, como as famílias? Joelma, a realidade do autismo, né, ao longo do tempo, era de exclusão. Né? Quando as pessoas tinham alguém nas suas casas nessa situação, normalmente os pais não saíam de casa com vergonha porque o filho ia gritar, os pais não iam ao cinema porque ia atrapalhar, e às vezes até as outras pessoas nessa postura de não acolhimento. Olhe, tire seu filho daqui, leve seu filho para fora porque está atrapalhando. Então, ao longo do tempo, nós observamos que essas pessoas estão sendo incluídas. E dentro dessa inclusão, as demandas de saúde, elas vão aumentando. Então, infelizmente, hoje, eu não conheço nenhum município
aqui no estado do Rio Grande do Norte que tenha, de fato, esse suporte para todas as pessoas nessas situações. Então, infelizmente, os municípios estão aprendendo e o grande problema é que muitas crianças, elas estão crescendo e aí, como o Boanerges explicou, aquele cérebro que era a massa de modelar, ele vai ficando mais rígido e difícil de se desenvolver. Então, dentro dessa perspectiva, nós observamos que alguns municípios mais, outros menos, não têm esse tipo de acesso, e a ideia é que, na medida em que o município, que o Estado não tem esse acesso, as pessoas que já têm condições de contratar um advogado estão ajuizando as ações. A justiça, hoje o entendimento dos tribunais superiores são no sentido de que é obrigação do Estado e do município prestar essa assistência, e dentro dessa perspectiva, na medida que os municípios estão percebendo essa realidade, estão melhorando essas condições, e automaticamente hoje nós vemos mais crianças com autismo convivendo normalmente, trabalhando. O que precisa é, de fato, que ele se encontre. Né? Eu conheço um caso específico de um rapaz que é formado em Direito e ele não conseguia emprego de jeito nenhum. E hoje ele trabalha em um cartório e para aquela função não tem ninguém melhor do que ele. Né? Ele se encontrou naquela função. Agora, dentro da condição comportamental dele, ele não consegue. Se ele tiver, por exemplo, se for uma sala barulhenta, ele não funciona. Então, em várias situações, quando ele se encontra, né, o autista, automaticamente ele é o melhor, como qualquer pessoa pode ser ao encontrar as condições específicas. Então, eu agradeço a pergunta, Joelma, e mais uma vez convido a qualquer família que tenha interesse, a qualquer pessoa, a se juntar com todos nós na UFRN hoje às 14 horas para conversar e entender mais, porque eu tento, eu estudo, mas eu digo que eu não sei de nada sobre o autismo. Esses 5 minutos antes da entrevista, talvez eu tenha aprendido muito mais do que vários livros lidos. Acho que todos nós precisamos aprender, né? Até brincava aqui. Brincava não, falava, né? E o Boanerges, com a eloquência, a educação dele me corrigia, né? Eu disse, você tem autismo? Poxa, mas você é de um nível bem baixo, né? Aí ele foi explicar que não é nível, que é tudo uma questão... A sociedade tem que aprender isso, né, Boanerges? Sim, sem dúvida. E é muito importante a gente entender isso justamente para reforçar aquela coisa que eu tinha dito. Nós não somos iguais. E partindo desse pressuposto que nós não somos iguais, é muito importante, como o professor Marcos bem colocou, a gente evitar querer tratar todo mundo igual. Porque a gente precisa respeitar essas diferenças e tratar a partir dessas diferenças, justamente para conseguir uma coisa que a gente chama de equidade. Porque a equidade sim vai nos trazer para um patamar de um momento social muito mais bacana. Pois do mesmo jeito que nós vamos ter um exemplo, como o Marcos colocou, de um autista que está lá trabalhando no cartório, poxa, tá bacana, mas se tiver muito barulhento, vai incomodá-lo. Aí você diz, mas o barulho também me incomoda. O negócio é que uma das coisas que faz nosso cérebro funcionar diferente é a nossa percepção sensorial. É como se tudo fosse no nível assim, bem alto. Então qualquer barulhinho a gente percebe e os outros ainda não estão percebendo. Barulhos maiores vão nos incomodar, barulhos mais sistêmicos vão nos incomodar. Eu tive até uma aula recente, uma aula prática, que eu não consegui trabalhar na aula prática, porque tava aquele bipzinho, como se fosse aquele bip de UTI, de um monitor de parâmetros. E aquele bip me desconcentrou por completo, me deixou assim extremamente inquieto, mas por uma questão assim de mascaramento, que é uma situação muito típica dos autistas, sobretudo os de nível de suporte 1, a gente tem que, como diria no popular, se passar por egípcia, fazer assim, aquela face de que eu tô me controlando, eu não vou soltar agora, eu tô me controlando. Porque é isso que a sociedade quer da gente. Existe uma coisa chamada estereotipia, que são movimentos repetitivos. Eu preciso desses movimentos, como muitos autistas precisam, para se regular, para ficar bem internamente. Só que socialmente não é muito bem visto, pelo menos não era quando eu era menor, eu ficar mexendo o tronco, ficar balançando o tronco, ficar tendo movimento pendular, ficar andando para um lado para o outro. Então isso eu faço quando eu estou no íntimo da minha casa.
Mesmo minha mãe brigando, menino, senta para comer, eu como em pé e andando para um lado e para o outro em casa. Porque para mim é como me faz bem. Quando eu tô em casa, eu fico mais relaxado, mas fora de casa eu vou mexer o quê? Eu vou mexer pé, eu vou mexer mão, porque isso a maioria mexe. Aí é socialmente mais aceito. E isso daí é ruim porque eu preciso botar uma máscara e e fingir não ser totalmente eu. E é muito triste porque a gente não era para precisar fazer isso. Momentos como esse ajudam a que essa máscara social, esse mascaramento seja cada vez menos necessário. E que esse tipo de impacto seja cada vez menor na gente. Porque a gente não precisa fingir ser outra pessoa, a gente só precisa ser a gente. E eu acho que isso é o mais importante. Obrigado pela sua participação, viu? Eu agradeço bastante o convite, a visibilidade e um ótimo dia para você e todos os ouvintes. 8h13. Vou para um rápido. Aliás, vou já trazer aqui uma participação aqui dos nossos ouvintes e já vou conversar aqui no nosso programa com o Daniel Oliveira. Ele que é presidente da Fábrica Cultural 14.0, e o Manuel Oliveira, deve ser pai e filho, né? O pai e o filho aí, né? O Manuel que é o aluno do projeto. Doutor Marcos Vinícius, você esteve aqui várias vezes, né? Só para um minutinho só, você esteve aqui várias vezes no programa para cobrar que Caicó fizesse funcionar a questão dos projetos culturais do Fundo da Infância e da Adolescência. Eu acredito que a Fábrica Cultural seja um dos beneficiados desse projeto, né? Então tá aí, né? Na prática agora acontecendo, né? Não, eu hoje sou muito orgulhoso em ver o Fundo da Infância e Adolescência de Caicó funcionando, né? É lindo, né, ver, e aí a gente que participou desse processo, né, Marcos, de discutir, de ver o quanto Caicó não tinha esse fundo funcionando, e hoje ver, coincidentemente, um projeto que é fruto desse fundo, e além de ser um projeto fruto do fundo, eu venho acompanhando os membros hoje do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, e hoje em Caicó são referências para todo o Rio Grande do Norte. Então, eu parabenizo ao Conselho, parabenizo o Ministério Público, através da doutora Uliana, que tem um trabalho muito próximo, e, acima de tudo, a você, Marcos, que aqui na Rádio Rural levanta essas bandeiras e hoje se vestiu de azul, né, em favor dessa conscientização. E aí eu aproveito, finalizando a minha participação, para convidar para que todos hoje no evento possamos ir de azul, para dar essa visibilidade a uma causa tão importante e, de fato, tenho certeza que seremos muito felizes hoje na UFRN às 14 horas. 8h15, confirmando